Fale, minha querida, o que foi? Tem um rapaz ali dando aula para você. Vai lá. Sério mesmo. Obrigado. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador. O que é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador? A intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, tudo bem? E se é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, é lei de Pauli, tá ok? O que é que diz a lei de Pauli nesse caso? A intensidade de corrente elétrica é igual à diferença entre F menos F100 dividido pelo somatório de todas as resistências. O que significa somatório de todas as resistências? Resistência interna do gerador mais resistência interna do receptor mais o somatório das resistências equivalentes dos outros caras. Bom, aqui eu tenho um cara em paralelo, né? Então vai ficar como? Isso daqui, quanto vai dar essa resistência? Vai ficar 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Isso aqui vai dar 4 dividido por 4 vai dar 1 ohm. Então, quanto vai dar isso daqui? I vai ser igual a 6 menos 4, dividido por quanto que vale a resistência interna do gerador? Quanto que vale a resistência interna do receptor? Está escrito aqui, respectivamente 2 e 2, mais a resistência equivalente dos outros caras, que no caso deu 1 ampere, deu 1 ohm, perdão, então esse aqui vai ser 2 dividido por 5, isso aqui vai ficar 2 sobre 5 ampere, que vai dar isso daí. Tá bom? Fala. Jamais. Logicamente. A FEM, não, fala bonito, a FEM é maior. Por que isso acontece? Aí tu responde bem assim, porque Henrique, no caso do motor, ele começa com uma voltagem baixa da F100 dele, e conforme ele vai sendo utilizado nas várias resistências que você puder associá-lo, você vai aumentando a voltagem dele. Entendido? É daí que vem essa questão de potência do motor, porque a potência do motor pode ser aumentada, dependendo dos casos. Exemplo número 2. Vamos examinar um outro caso aqui. Olha, essa questão aqui ele fala o seguinte. Duas pilhas elétricas apresentam as seguintes características. A pilha número 1 tem uma voltagem de 1,53 volts, uma resistência interna de 15 ohm. E a pilha 2 tem uma voltagem de 1,47 volts, resistência interna de 15 ohm também. Ele fala bem assim, na letra A, ligando-as conforme o circuito 1, calcule a indicação do multiamperímetro ideal. Ele quer saber quanto vai ser a indicação do amperímetro. Do miliamperímetro, aliás, ideal. O que ele quer saber no final das contas? Ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Concorda comigo? Isso aqui é bem simples. Só um preciosismo, tá? Ele falou qual a indicação do miliamperímetro. É porque normalmente a unidade ampere é muito, muito elevada. 1 ampere já é elevado pra caramba, entendeu? 1 ampere é intensidade de corrente elétrica de porta de luz. 1 ampere. Hã? É sério. Dá. Significa, portanto, se tu abrir a TV e tocar numa parte inapropriada da TV, pode morrer. Bom, mas a questão não é nem essa. A questão é que ele quer o miliamperímetro. Significa que a gente vai ter que expressar a nossa resposta em miliampere, ou seja, dividido por 1000. Mas isso aí é o de menos. Na letra A ele pergunta, determine quanto que vale isso daí. No primeiro caso está bem fácil, né? A intensidade de corrente elétrica, sem medo, vai ficar como? Lei de Pauli, né? A intensidade de corrente elétrica vai ser o quê? A maior menos a menor. Perguntas, Juliana? Isso, Juliana, você falou certo mesmo. É porque se uma funciona como gerador, o que você falou? Perfeito. Se uma funciona como gerador, a outra funciona como receptor. Entendeu a ideia? Tá, Henrique, qual a implicação? Olha, a implicação é que no caso aqui, a intensidade de corrente elétrica atravessa todo o sistema, não muda nada, entendeu? Então, qual vai ser a intensidade de corrente elétrica aqui?
intensidade de corrente elétrica vai ser o quê? Φ maior menos a Φ menor dividido pelo somatório das resistências. A intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1,53 menos E2, que vale quanto? 1,47 mais a somatória de resistência, que é R$15 mais R$15. A intensidade de corrente elétrica vai dar... Quanto que é R$1,53 menos 1,47? 0,06 dividido por 30. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 3 vezes 10. Concorda comigo? 6 dividido por 3 é igual a 2 vezes 10. Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Traz os expoentes. Vai ficar menos 2 menos mais 1. Vai ficar menos 3 ampere. Só um minuto. Então, continuando aqui. Isso aqui deu 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Isso aqui vai ser igual a 2 miliampere. Alguma dúvida aqui que eu falei? Na letra B, ele pergunta bem assim. Ligando-as em paralelo, que é conforme mostra o desenho, né? Ligando as pilhas em paralelo, os resistores estão paralelos e, consequentemente, as pilhas também estão em paralelo. Com o resistor Rzão, grandão, de 367, bom, perde de passar, 367,5 ohm. A intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema, ele fala aqui, a intensidade de corrente elétrica que atravessa o sistema aqui é igual a 4 mA. Quem será? Então, vai ficar 2 mA. Na letra B, só continuando aqui, ele quer saber, já li, né? Já li a questão, ele quer saber na letra B, calcule as intensidades de corrente elétrica nas pilhas 1 e na pilha 2. Ou seja, ele quer saber quanto que vale a intensidade de corrente elétrica I1 e quanto que vale a intensidade de corrente elétrica I2. Pergunte. Meus queridos alunos, na letra B, ele pergunta quanto que é a intensidade de corrente elétrica que passa tanto na pilha número 1 quanto na pilha número 2. Na pilha número 1, normal, vamos utilizar a equação do gerador. A equação do gerador é dada por U é igual a Φ menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. Morreu. No caso 2, vamos lá. Me ajuda aqui, meu querido amigo Nicole. Quanto que vale a voltagem nesses dois aqui? Porque os circuitos são em paralelo, então a voltagem é a mesma. Portanto, quanto que é essa voltagem? Aí tu responde, é a voltagem da pilha número 2, Henrique. Fala. Por que que é a voltagem da pilha número 2? Porque se aqui, bem aqui onde eu estou pintando de azul, é igual a 1,47 volts, aqui do outro lado tem que ser quanto? Por quê? Porque eles estão em paralelo. E se eles estão em paralelos, a voltagem obrigatoriamente é o quê? A mesma. Por que ele colocou esse 367,5 ohm aqui? Sinceramente, só para sacanear mesmo. Só para indicar que os resistores ficam em paralelo. Ficou claro aqui que eu falei? Quanto que é a voltagem aqui? 1,47. Quanto que é a Φ dessa pilha? 1,47. Menos a resistência interna, que é quanto nesse caso ele falou? Vale 15, né? Multiplicado pela intensidade de corrente elétrica 2. Meus queridos amigos, aqui vai dar quanto isso aqui mesmo? I2 é igual a quanto? 0 ampere. Ficou claro aqui? Bora descobrir aqui no primeiro quanto que vale a voltagem. O 1 é igual. O 1 é igual a quanto? A Φ menos resistência interna multiplicado pela intensidade de corrente elétrica 1. Quanto que vale a voltagem que passa nele? Em I1. Exatamente. Esses dois resistores aqui, esses dois grupos de resistores são o quê?
paralelos. E se eles são paralelos, o que significa paralelo? É sempre menor, é sempre menor, é sempre menor, tudo bem? Quando eu tiver assim dois pilhos, a voltagem sempre é a da menor. Ficou claro? O sistema ele cai, lembra do gerador? Quando o gerador é ligado, ele tem uma força contra, ele tem uma FEM. Mas quando tu liga ele cai para um valor menor, na verdade. O pulo do gato é que quando tu tem associado um gerador e um receptor, a voltagem que corre no sistema é a voltagem do receptor. Entendeste a ideia do pulo do gato, questão? Então, quanto que vale essa voltagem aqui? Vale 1,47, que é igual a FEM. O FEM1 que vale 1,53, menos a resistência interna, que é 15 multiplicado por I1. I1 aqui dando uma colada vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. I1 é igual a 4 miliampere. Ficou claro? Terminei o capítulo 10, senhores. Bora fazer o exercício.